como presidente da CCJ. Depois disso, bem no comecinho da minha gestão, e a gente tinha contado os votos, achava que estava tranquilo. Depois que a gente foi entender realmente como é que conta voto, né? Porque tem a tal da traição. E aí você não pode ter, viu, Ramalho? Você não pode ter 2, 3, 4 votos de vantagem. E a gente estava contando com 4 votos de vantagem. E a gente perdeu por 1. Então, foi a última derrota que eu tive como presidente da CCJ. A partir dali eu fiquei esperta e não perdi mais nenhuma votação. Mas, essa do ativismo, gente, isso é uma das coisas mais nocivas. O ativismo judicial, eu digo, é uma das coisas mais nocivas para a democracia. É uma completa falta de respeito à separação dos poderes. O que é o ativismo, para quem não sabe? O ativismo judicial, que o Barroso, outro dia, numa palestra fora do Brasil, disse que quase não existe no Brasil. Ele declarou: o Brasil quase não tem ativismo judicial. O que tem é um protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Então, gente, o ativismo é quando o judiciário, os juízes, eles deixam de cumprir com o seu papel, que é de aplicar a lei ao caso concreto, ou a Constituição, que é a lei maior, no caso do Supremo Tribunal Federal, e passam a julgar de acordo com a sua consciência, seus interesses, sua ideologia. Pelo nosso sistema republicano, a quem incumbe a tarefa de legislar? Ao Poder Legislativo, seja municipal, estadual ou federal. E, claro, cabe ao Judiciário fazer um papel de legislador negativo, que é, no caso de uma lei inconstitucional, ele retirar essa lei do ordenamento jurídico, com a declaração de inconstitucionalidade. Eu fui assessora no Supremo Tribunal Federal em épocas de ministro Moreira Alves, Rezec, Carlos Veloso, eram outros tempos no Supremo Tribunal Federal. Eu fui assessora lá. Ministro Célio Borja, que veio do parlamento. Ministros muito respeitáveis, que cumpriam com o seu papel. E eu me lembro que se algum deles sair um pouco ali, pisava um pouquinho fora ali, o ministro Moreira Alves agia como decano da corte, assim, ele tinha aquela função de puxar a orelha. E todos se recolhiam, respeitavam o ministro decano, na época, o ministro Moreira Alves. A ponto, do meu ponto de vista, o maior constitucionalista vivo que nós temos, doutor Ives Gandra Martins, ter dito outro dia numa entrevista que a função do Supremo é guardar a Constituição. E a função do ministro Moreira Alves era guardar os ministros do Supremo. E que hoje falta essa figura no Supremo, não existe mais. E por isso eles estão à vontade praticando o ativismo judicial. O caso mais, assim, mais grave que eu acho que existiu foi a criação, a tipificação da homofobia. Quando o legislador não legisla, não é porque ele está sendo negligente, porque ele está deixando, ele está sendo omisso e dando espaço para que o magistrado vá lá e legisle. O não legislar, minha gente, é uma opção política. Cris, quantos projetos a gente tem lá? Por exemplo, para a liberação das drogas, liberação do aborto, descriminalização do aborto, quantos? Mas esses projetos não conseguem ser sequer pautados na maioria das vezes. E se pautados, não conseguem ser aprovados. Você vai dizer que o legislador está sendo omisso? Não, o legislador está fazendo uma clara opção. Eu vou me levantar, teve gente que disse que lá atrás só estava conseguindo ouvir a gente, não está conseguindo nos ver. Então, é uma clara opção do legislador não legislar sobre certos temas.
E é aí que o ativismo vem avançando a passos largos nesse país. A passos muito largos. E a gente tem visto nossas atribuições constitucionais serem vilipendiadas, violadas, usurpadas e com algo muito perigoso e sintomático, que é o silêncio do legislador, o silêncio do parlamento. Essa é que é a verdade. Então, quando o ministro Fachin, como falou aqui nosso querido Márcio Roberto, quando o ministro Fachin impediu que as forças policiais do Rio de Janeiro fizessem suas operações nas favelas, isso foi um ativismo judicial, porque não tem lei prevendo isso de forma alguma. Pelo contrário, isso vai contra toda a legislação vigente. Mas ninguém se levantou, ou poucas vozes se levantaram. E é uma luta muito pesada, muito difícil, porque existe um sistema todo montado para proteger os bandidos e deixar de lado a sociedade. E esse ativismo caminha sempre no pior sentido. A gente não vê um ativismo do bem. Mas ainda que houvesse um ativismo do bem, eu sei que é contrário. Porque quando a gente concorda que se faça algo errado, que favorece o nosso interesse, nós estamos abrindo as portas para que seja feito algo errado, da mesma forma que contraria os nossos interesses. Então, eu nunca apoiei nenhum tipo de ativismo, seja favorável ou contrário aos meus interesses. A gente viu aqui, né, no Rio de Janeiro, vocês que são daqui, vocês têm um deputado federal daqui, que é o Daniel Silveira, que está sofrendo, né, violações uma atrás da outra. Então, a gente tem o artigo 53 da Constituição, que diz que todo parlamentar é imune, civil e penalmente, por suas palavras, quaisquer palavras, votos e opiniões. Quaisquer. E esse quaisquer foi incluído numa emenda constitucional em 2006, se não me engano. Antes, ele era imune. Agora ele é imune por quaisquer palavras, votos e opiniões. E o Supremo Tribunal Federal deu uma bofetada na cara do parlamento quando mandou prender o deputado Daniel Silveira por palavras, opiniões. Ah, mas a opinião dele foi muito feia. Ele foi muito agressivo. Foi. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Desde quando falar coisas bonitas precisa de garantia constitucional? Se eu querer elogiar ministro do Supremo, para que eu preciso de garantia? Se eu quero falar bem do presidente, do ministro, de quem quer que seja, de político, por que eu preciso de garantia para isso? Eu preciso da garantia constitucional e ela está lá. Ai, meu Deus, não pode sair andando. Anda perto da bandeira. A garantia está lá. Porque eu vou falar coisas que desagradam alguém. E geralmente alguém muito poderoso. Tem uma máxima que diz: veja de quem você não pode falar mal e você saberá quem o controla. De quem que a gente não pode falar mal, pessoal? Do Bolsonaro? Se alguém falar mal do Bolsonaro, vai tomar porrada. Eu vou chamar o Ramagem para dar porrada. Vocês não vão encarar a Beatriz, não. Vocês ficam de pé aí, Ramagem. Vocês vão encarar o Ramagem. Fica de pé. Fica de pé, Ramagem. Eu quero que eles saibam quem é que eles vão enfrentar. Pode me enfrentar também. Mas vocês podem falar mal do Alexandre de Moraes? Eu soube que em Minas um cara foi preso ontem, eu acho.
porque criticou os ministros do Supremo. Eu já estou em 3 inquéritos. 3 inquéritos no Supremo, sem ter cometido nenhum crime. O que é isso? Isso é um ativismo judicial que está corroendo o nosso sistema jurídico. E hoje a gente pode dizer que, além da insegurança pública, viu, Márcio? Nós vivemos uma insegurança jurídica nesse país. Ninguém mais sabe o que pode falar ou não pode falar. Eu recebi aqui, hoje eu até postei, uma notícia que saiu no Terra. Deixa eu pegar aqui para ler para vocês. Na verdade, é de dezembro de 2021. Mas hoje saiu uma matéria, a gente publicou, TSE proíbe divulgar, abre aspas, fatos inverídicos sobre urnas eletrônicas. Fatos inverídicos. Em 14 de dezembro de 2021, o TSE baixou uma norma. Olha só, o TSE baixou uma norma que proíbe espalhar supostas fake news sobre as urnas eletrônicas. O dispositivo faz parte da resolução 23.671 de 21, que passa a valer nessas eleições. Também não tem princípio da anualidade, o TSE não tem nada disso, não. E aí diz o seguinte, que parlamentar que inventar fatos inverídicos sobre as urnas pode ser cassado. O Francisquinho já foi, né, gente? O Francisquinho já foi cassado. E aí, parlamentar pode ser cassado. Abriu e a porteira, minha gente. Já abriu a porteira. Diz que, além de ter que remover das redes, né, vai ter que remover. E depois que remover, ainda vai responder. Podendo ser cassado, e o Alexandre falou que ainda vai botar na cadeia. Qual é a segurança jurídica que nós temos? No momento em que você não pode mais questionar. Como é que existe democracia se você não tem o direito de questionar? E pior, se você é um parlamentar, um representante eleito pelo povo. A verdade é que os ministros do Supremo têm nojinho dessas coisas que são eleitas. Eles têm nojinho de quem tem voto. Eles têm nojinho de quem tem voto. O bom mesmo é quem tem mandato e vitaliciedade. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Por que eu resolvi ser parlamentar? Um dia, ela estava no meu ativismo, nos gramados do Congresso. Aí as pessoas falavam para mim, pô, você não quer ser deputado? Eu, não, gente, eu não quero ser deputado. Eu era procuradora do DF. Pô, cara, vem ser deputado. O Bolsonaro me falou, vem ser deputado. Eu falei, não quero, arruma outra, não quero ser deputado. Aí um dia eu falei assim, a única coisa que eu queria era poder votar e ter imunidade parlamentar. Aí eu falei, pô, então você tem que ser deputada. Levo engano, eu tinha que ser ministro do Supremo. Eu concorri com o cargo errado. Hoje quem faz lei e quem pode falar o que quiser, inclusive politicamente, é ministro do Supremo. Então, gente, o ativismo judicial é um câncer. É um câncer em qualquer democracia, em qualquer república. E nós temos que continuar combatendo esse ativismo. E eu quero muitos conservadores no Congresso, porque nós vamos aprovar a criminalização do ativismo judicial. Pré-candidatos a federal tem aqui. Mas quem vier, faz favor, já vem com essa missão. Vamos criminalizar o ativismo judicial. Vamos colocar mandato para ministro do Supremo. E vamos eleger senadores com currões. Como é que chama essa palavra?
Olha, senadores... Nossa, né? Senadores com coragem para pautar impeachment de ministro do Supremo que não respeita a Constituição. E para terminar, vamos reeleger Jair Messias Bolsonaro. Amado, acho que você vai poder ficar quietinho. Bom, excelente. Eu te ouço várias vezes. Agora, gente, vamos dar uma salva de palmas para a deputada Cristo Nieto, grande guerreira. Bom, pessoal, mais uma vez boa noite. Eu vou ficar em pé porque eu não sei ficar sentada. Realmente existe muita compostura e eu sou uma pessoa muito enérgica, né? Muito, enfim, acabo gesticulando demais, então eu prefiro ficar, de fato, em pé. Bem, meus caros, aqui a gente está vendo o retrato do Brasil. Márcio Alberto trouxe um tema muito importante, que é o da segurança pública e o combate à criminalidade. De fato, a gente vive sem segurança pública, como vocês mesmos disseram e como ele mesmo retratou, a respeito da DPF, 635 e outras questões mais. A Bia mostrou o que a gente tem, né, que de fato fragiliza a democracia, que é esse meio que foi empregado, que é o ativismo judicial. Eu costumo dizer que é um atalho revolucionário, para empregar justamente aquilo que o povo não quer, em desrespeito à voz soberana do povo, em desrespeito à soberania popular. Né? Porque a partir do momento que o parlamento é desrespeitado, o povo é desrespeitado. Até porque a expressão da democracia é o parlamento. Então a Bia mostrou esse retrato através, ou melhor, por meio do que a gente está vivendo por conta do ativismo judicial. E me cabe aqui agora, olhando esse panorama geral, falar justamente desses valores que são sob ataque, até porque o tema desse, vamos dizer assim, desse seminário, né, desse evento do Atitude Brasil, é o Brasil que temos e o Brasil que queremos. E aí, enquanto eu ouvi os dois falando, eu estava refletindo, né, sobre justamente os valores que estão sob ataque. A gente começou o dia de hoje falando dos 4 valores que são os nossos valores mais caros: Deus, pátria, família e liberdade. Mas eu queria falar que tem um outro que é não menos importante. Na verdade, eu acho que até juntamente com eles é igualmente importante, que é justamente a vida, porque sem ela a gente não pode pensar e sequer a gente conseguiria ter outro valor para pensar, justamente porque da vida decorrem todos os demais. O direito natural mais importante é a vida, sem o qual sequer, eu vou repetir, a gente poderia pensar em outros valores. Então, o direito da vida decorre dos demais. Mas, olhando esse retrato do Brasil e pensando exatamente naquilo que os dois estavam falando, eu estava me lembrando de um discurso que foi proferido pelo nosso Papa Emérito Bento XVI, que certa feita, perante o parlamento alemão, ele dizia o seguinte: ele dizia que a cultura cristã, ela nasceu pelo encontro de 3 grandes cidades: Atenas, Roma e Jerusalém. E por que eu estou trazendo esse discurso novamente à tona? Porque eu acho que a gente precisa revisitar justamente essas palavras dele. Lembrar o que representa essas grandes cidades e o que está acontecendo com o Brasil e no mundo, não só o Brasil. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo que, sim, o Brasil, ele é, graças a Deus, zona de retaguarda, ele está na vanguarda desses princípios e valores que são negociados para nós. O Brasil é um país, com a graça de Deus, tem uma liderança forte, que é o nosso presidente Bolsonaro. Tem pessoas, no caso nós aqui presentes, e também muitos, milhões, milhares nas ruas, que são imbuídas desses princípios, desses valores, e lutam por esses princípios e valores com coragem, né? Então a gente percebe isso. Agora, o que está acontecendo? Então, quando o Papa Emérito Bento XVI falava sobre a cultura cristã ter nascido
pelo encontro dessas três grandes cidades, vamos lembrar o que representa cada uma dessas cidades. Atenas, eles estavam fazendo referência à filosofia, em especial à filosofia grega. Obviamente, nas universidades, enfim, nas faculdades de filosofia, se estuda o quê? Aristóteles, Santo Tomás de Aquino também, né? Enfim, tantos filósofos. E qual que é o objeto da filosofia? O objeto da filosofia nada mais é do que a busca pela contemplação da verdade. É chegar à verdade. Por isso que, por exemplo, Sócrates, ele partia de muitos questionamentos. Ele questionava, ele se perguntava, e havia esse confronto, isso é natural. Quem quer conhecer a verdade, de fato, em algum momento vai se questionar, é óbvio. Então, na filosofia, há um compromisso moral, eu diria, com a verdade. Há uma busca verdadeira e genuína para chegar à contemplação da verdade. Esse é o objeto da filosofia. E quando a gente lembra de Roma, o que nos ocorre de imediato? O direito romano. O direito romano que hoje nós estamos vendo que está absolutamente havendo um desmonte desse direito. E por fim, Jerusalém. Jerusalém nos lembra do quê? O que nos remete a Jerusalém? Ao transcendente. Porque Jerusalém nós lembramos da história do povo de Israel, a gente lembra de Jesus Cristo, enfim, a gente lembra justamente do transcendente. E por que eu estou trazendo esta história para vocês, ou melhor, por que eu estou trazendo esse discurso do Papa Emérito Bento XVI, e por que isso tem tudo a ver com o dia de hoje? Digo, século XXI. Às vésperas, praticamente, de um momento decisivo para o nosso país, pode decidir, inclusive, o futuro dos nossos filhos e netos, das próximas gerações. Que tipo de Brasil nós vamos deixar para nossos filhos e netos? Isso vai passar por agora, por esse processo eleitoral. Mas, nessa breve reflexão que eu estava fazendo, enquanto os dois falavam, eu me lembrava justamente do Papa Emérito Bento XVI, quando perante o parlamento alemão, trazia esse discurso, porque hoje nós estamos vendo, não é mais a união, o encontro dessas três grandes cidades. Nós estamos vendo o divórcio dessas três grandes cidades. E se nós olharmos a realidade, nós temos o quê? Não mais a filosofia, ou seja, não mais as universidades, né? Claro que eu sempre gosto de não ser generalista, porque há exceções honrosas, eu sempre deixo isso muito claro, graças a Deus existem essas exceções honrosas, mas há muitas universidades que, por exemplo, nas faculdades, né, de filosofia não se ensina mais aquilo que deveria, porque a ideologia tomou conta da filosofia. E o que é a ideologia? A ideologia é a produção da própria verdade. Então já parte de uma premissa que é relativista. Esse mesmo Papa, sobre quem estou falando, Papa Bento XVI, foi quem falava também, né, que nós viveríamos sob a égide de uma ditadura do relativismo. Esse tempo chegou. Principalmente relativismo moral. As pessoas perderam o senso de responsabilidade. As pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado. Aliás, até podem saber, mas elas não praticam mais. Não sabem separar o joio do trigo. As pessoas, cada vez mais, estão relativizando a moral. Então a ideologia está entrando, está inoculando, sim, as mentes dos corações dos nossos jovens, sequestrando a beleza, inclusive, sabe? Do intelecto, o ato de pensar, porque a partir do momento que a gente abre o precedente para a ideologia entrar e penetrar, desculpem, mas a gente está emburrecendo. A gente está amputando uma parte importante do intelecto. Porque se a gente tem que buscar, como a filosofia preza, né, que é a contemplação da verdade, a gente precisa buscar verdadeiramente uma vida intelectual, sadia, fecunda. Agora, quando a gente se deixa contaminar pelas ideologias, se elas tomam conta de nós, dos nossos corações, das nossas mentes, como essas ideologias perversas que estão na sociedade, penetradas, estão instaladas na nossa sociedade, diversas ideologias que vocês bem sabem, comunismo, que infelizmente entrou, né, pela porta, no caso subsistiu pela porta da cultura, graças a Deus, foi desmantelado. Quando houve o desmantelamento da União Soviética, o que aconteceu? Na luta armada, eles perderam. Agora eles subsistiram na cultura e se reinventaram. Gramsci já falava isso, que não deveriam mais tomar, por exemplo, os exércitos, mas sim as escolas. Então a mentalidade dos militantes, por assim dizer, essa mentalidade revolucionária tomou conta das salas de aula para transformar os nossos filhos em robozinhos, reprodutores de discursos prontos, ideológicos. E sim,
eu diria, tirando a beleza do próprio pensar. Porque a pessoa deixa de pensar com as suas próprias capacidades, ou seja, né, deixa de pensar por ela mesma para pensar como o outro está dizendo com base nessa ideologia perversa que nós temos. Então, infelizmente, a ideologia tomou conta da filosofia. Então, Atenas limpou, né, no melhor sentido da palavra. Roma, o que está acontecendo com o direito romano? A Bia muito bem trouxe a questão do ativismo judicial. O ativismo judicial, ele é nada mais nada menos do que essa usurpação de competência, um atropelo da função, por exemplo, do ministro que se arvora do direito de invadir a esfera de competência de outro poder, não necessariamente só o parlamento. Aqui estamos na presença do rapaz, infelizmente a gente viu, né, que ele também, de alguma maneira, direta ou indiretamente, foi vítima. Por quê? Porque a prerrogativa do presidente era indicar o diretor da Polícia Federal, e ele fez a indicação. Mas, numa canetada, uma decisão monocrática, curiosamente, né, eles não permitiram. Então a gente viu uma verdadeira face, né, do que pode gerar o ativismo judicial, a ditadura do judiciário, contra a qual é quase impossível a gente pensar, né, contra lutar. Por que eu falo isso? Porque Rui Barbosa já dizia que a pior ditadura era do judiciário. Porque contra ela a gente vai recorrer a quem? Somente a Deus. Graças a Deus a gente tem, de fato, né, a gente crê no transcendente e sabe que Deus, ele pode nos dar, né, vamos dizer assim, a esses subsídios corretos para que a gente possa lutar dentro de cada tempo, dentro de cada época, sem sombra de dúvida. Mas o direito romano, ele está também ruindo. Está havendo um desmonte do direito. As ideologias também entraram nas faculdades de direito. Tanto que a gente vê por aí a manipulação semântica entrando de tal maneira que a gente vê vamos dizer, a subversão do sentido literal das palavras. A gente vê lá a Constituição Federal. Só que aí, o ministro, segundo, né, essa ideia do neoconstitucionalismo, ele pode interpretar a Constituição, já que, por exemplo, o STF é o último intérprete da Constituição, cabe ao STF fazer, de fato, essa última interpretação. Só que, como? Eles podem simplesmente inventar e seguir para além do texto literal da Constituição? Eles não podem fazer isso. Mas por que fazem? Por conta, por exemplo, dessa mudança informal da Constituição, que é a mutação constitucional. Então vão, entre aspas, inventando modalidades, formas, para tentar manipular o sentido literal daquilo que está posto na lei maior do nosso país, que é a Constituição Federal. Assim aconteceu. Não só a deputada Bia citou aqui a DO 26, que é justamente a ação que foi ajuizada por determinado partido político, e que culminou na criminalização da homofobia, tipificando um crime sem a existência de lei, ferindo de morte o princípio da anterioridade da lei penal. Isso foi possível como? Quer dizer, aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição estão sendo os primeiros usurpadores, os primeiros detratores da Constituição. Então a gente está diante dessa gravidade. Então o direito romano está ruindo sim. A gente está percebendo esse desmonte. Então Roma também está, de alguma maneira, se divorciando, né? Pegando essa ideia do Papa Bento XVI, ou seja, encontra as três cidades que ali, né, representaram o quê? A fundação da cultura cristã. Então, falamos de Roma e falamos de Atenas. E Jerusalém? A ideia do transcendente. O que está acontecendo atualmente? Vocês bem sabem, né? Estão tentando tirar Cristo dos espaços públicos. Estão tentando imanentizar a nossa fé. O comunismo o que faz? O comunismo, ele prega uma ideia de paz social, igualdade plena entre as pessoas, justiça social. São palavras que você, quando você ouve, você acha bonito. Não, quem vai ser contra a paz social? Quem vai ser contra a justiça? Ué, mas quem vai ser contra a igualdade? Né? Quem? Agora, qual que é a ferramenta que eles usam? Isso é a pregação, é o discurso deles, que para muitos é um discurso sedutor. Agora, a base de quê? Até atingir esse objetivo final, que em tese seria do comunismo, qual é o meio empregado? É o meio da ditadura do proletariado. É o meio da guerra. Aí eu pergunto a vocês, os fins justificam os meios? O que vocês acham? Sim ou não? Em hipótese alguma. Porque se nós concordássemos com essa ideia maquiavélica de que os fins justificam os meios, nós estaríamos intrinsecamente, ou então tacitamente até, concordando com o comunismo. Porque a gente estaria dizendo o seguinte, ó, pode usar o meio mal para chegar no fim bom.
ou melhor, supostamente bom. Mas no caso aqui, o meio mal, ele automaticamente ele vai contaminar e vai viciar o fim. Então, o meio mal, ele sempre vai culminar nesse vício do fim. Ou melhor, na contaminação do fim. Então, a gente ouve o discurso sedutor em muitos lugares, aqueles que pregam o comunismo, que vivem e pregam o socialismo, tentando romantizar, inclusive, as ideias para tentar atingir um fim. Só que o fim é o ateísmo, é o materialismo, é a expulsão de Deus dos espaços públicos para que o Estado seja Deus. O Estado seja tão gigante que ele seja Deus. Então, para que transcendente? Então, o que está acontecendo com Jerusalém? Com essa ideia, né? Por exemplo, eu preciso dizer, né? Dentro das igrejas, muitas heresias se infiltram para tentar implodir a igreja, como aconteceu, por exemplo, né? A teologia da libertação, que é um dogma do marxismo cultural, se infiltrou na igreja católica porque viu o seguinte: não vamos conseguir. O diabo, né? Se usar um bom português, o diabo viu que não ia conseguir destruir a igreja católica. Então o que ele fez? Então tá, vamos tentar se infiltrar na igreja para tentar implodir a igreja, destruir, derrubar a igreja de dentro para fora. E aí entrou a mentalidade revolucionária, travestida de teologia da libertação, e tentaram imanentizar a fé. Da mesma forma, aqui eu sei que tem alguns evangélicos, a TMI faz isso, né? Teologia da missão integral. Ou seja, a gente está vendo a todo momento o transcendente praticamente sendo escanteado, ou até mesmo anulado, esquecido, como se não existisse. Isso é um grave problema, porque nós, aí sim, né, cristãos conservadores, o nosso Brasil ele é terra de Santa Cruz. Nós fomos fundados sobre esses valores cristãos. E a gente está vendo o divórcio, o desvio dessas 3 grandes cidades. E esse é o retrato do Brasil e do mundo hoje, não é só o Brasil não. O que está acontecendo com a Europa, minha gente? A Europa está perdendo o senso. Grandes países, né, que a gente sabia que poderiam ser referências, potências de fato, estão se perdendo esses valores. Esses valores estão sendo esquecidos. Então nós temos um compromisso sim. Quando eu falo nós, eu refiro a cada cidadão de bem que tem a noção do que está acontecendo com o Brasil e não quer que aconteça também com as próximas gerações, então que a gente se levante para lutar. E a hora não é depois de amanhã. Tem aquele ditado, desculpe-me quem for baiano, mas é que tem um ditado de baiano, não estou querendo de modo algum, tá? Estou apenas reproduzindo, tem um ditado, né? Pois é, depois eu vou falar, pois é, porque agora eles também... Mas dizem, né, as más línguas que, não, vamos deixar para amanhã, que vai ter que fazer depois de amanhã, né? Enfim, brincadeiras à parte, a questão é a seguinte, isso é atribuído a eles, mas não tem nada a ver, tá? Isso é só uma brincadeira mesmo. Mas o fato é o seguinte, a hora é agora. A gente não pode simplesmente pensar no amanhã ou depois de amanhã como se, sabe, amanhã a gente luta, amanhã a gente pensa, amanhã... Infelizmente, a gente já está pagando um preço muito alto pela nossa missão. Eu falo isso por mim em primeiro lugar. Eu tenho 31 anos, mas é aquela história, né? Isso passa por todos nós, por todas as idades, por todas as gerações. Nós estamos pagando o preço de sermos como Pilatos. Nós fomos e muitas vezes ainda somos como Pilatos. A gente lava as mãos. Então, isso tem um custo, tem um preço alto, a omissão. Isso pode nos custar a nossa liberdade. Isso pode nos custar se bobear até a própria vida, a defender o que está acontecendo. Então, é por isso que um evento como esse, eu agradeço também a oportunidade, o convite e tudo mais, porque o Atitude Brasil, ele que surgiu, né, como movimento espontâneo, conhecendo aqui alguns dos fundadores, algumas das pessoas que estão trabalhando, eu agradeço imensamente também por terem organizado esse evento, e vocês estarem levando essa sementinha, fazendo eventos como esse, né, dessa magnitude, em diversos lugares diferentes, sem dúvida isso tem um peso enorme, porque traz para o povo um senso de responsabilidade. Tem gente que me fala assim, Cris, ou melhor, tem gente que faz crítica, né, aos políticos. Eu sei que os políticos, nós somos todos miseráveis. Mas os políticos, desculpa eu falar isso, mas os políticos, eles são o produto do meio. Eles são sim. Eles representam, aliás, os políticos, eles representam, de fato, aquilo que também a sociedade defende. Em todos os sentidos. Então não adianta, às vezes, só questionar o político, só terceirizar a culpa, né? Só olhar para o político, sendo que às vezes a sociedade também, de alguma maneira, direta ou indiretamente, também padece desse mesmo mal. Então a gente não pode perder de vista isso. Temos que trazer o senso de responsabilidade para cada um de nós. A mudança, ela começa em nós. Santa Maria Teresa de Calcutá, certa vez, ela falava uma frase, né, que era muito interessante, que era a seguinte:
perguntaram para ela, como é que a gente pode trabalhar pela paz no mundo? Todo mundo quer paz, né? A esquerda esquece que a paz é fruto da justiça. Eles anulam essa parte. Completamente. Mas todo mundo quer paz. Paraíso na Terra a gente não vai chegar. Não vai conseguir. Isso seria imanentizar a fé. Isso seria uma heresia, se a gente pensasse isso. Poderia até levar a uma apostasia, a uma negação da própria fé. Por quê? Porque a gente sabe que no mundo a gente vai ter aflições. Mas coragem, eu venço o mundo. A gente tem a ideia não só do transcendente, mas da esperança, que não decepciona. Porque a nossa esperança não está no homem, está em Deus. Acima de tudo, né? Pois bem, então, quando a gente olha, né, a gente pensa, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que falava, alguém perguntava para ela, como é que a gente pode, né, lutar, buscar a paz? E ela dizia, vá para casa e ame sua família. Parece tão simples, mas tão complexo, né? Vá para casa e ame sua família. O que significa isso? Não é só o zelo que a gente já tem pelo cuidado dos nossos filhos, não é só isso. Não é só, obviamente, o amor que a gente tem, por exemplo, pelo meu marido que está ali, pelos nossos filhos, não é só isso, é muito mais do que isso. Vá para casa e ame sua família, é faça da sua casa o seu verdadeiro quarto de guerra, a sua igreja doméstica. Blinde a sua casa contra essas penetrações ideológicas. Cuide da sua casa, faça da sua casa um verdadeiro exército de defesa desses princípios e valores, de defesa da vida, da família. Faça dos seus filhos, ou melhor, ajude seus filhos e eduque-os para o céu, não para o mundo. Porque educando para o céu, educando para o céu, a gente vai estar ajudando a evangelizar e santificar o mundo. A gente não pode trazer o mundo para a igreja. É o que eu sempre falo para os meus catequizandos. Não dá para trazer o mundo para a igreja ou ter uma igreja aos meus moldes. Achar que eu vou reconstruir. Quem sou eu, pelo amor de Deus? Sou uma miserável. Sou filha da igreja, é diferente. Devo obediência a ela, ponto. A questão é, nós temos que desempenhar esse papel. Educar bem os nossos filhos. Isso dá trabalho. Terceirizar a educação dos nossos filhos não está no nosso horizonte, não pode estar. Tem gente que terceiriza porque dá trabalho mesmo, dá muito trabalho. Agora, é o maior amor do mundo. E do céu, né? Claro. O maior amor é o amor sacrificial, é o amor sacrificial, né? Esse amor de espírito de sacrifício. É o amor que de fato não se cansa de amar. A medida do amor é amar sem medida. E é exercitar isso, esse tipo de virtude, dentro de casa em primeiro lugar. Não dá para mudar o mundo se a gente não muda dentro de casa. Eu falo isso porque eu tenho muito que mudar ainda dentro da minha casa, muitas coisas tem que melhorar. Meu marido, a gente conversa sempre sobre isso. O que a gente pode fazer para melhorar? Não dá para ser aquela inércia, né? A gente tem que estar sempre dialogando, conversando. A vida conjugal é isso também. E os nossos filhos são reflexo também desse amor conjugal. Então é fundamental que a gente cuide das nossas casas. Nós, no caso, cuidemos das nossas casas. Cuidemos das nossas famílias. E temos, sim, um anteparo nas nossas famílias para que nenhuma tempestade lá fora possa tentar implodir dentro da nossa casa. Assim também a igreja. Então é por isso que está acontecendo o transcendente, no caso, aliás, Jerusalém, muitos estão esquecendo. Né? Mas, aqui, já caminhando para o fim, o convite que eu faço a vocês, se a gente quer a mudança no Brasil, comecei falando, né? Comecemos de dentro para fora. Mas antes de ser dentro de casa, que seja dentro de mim. Dentro de mim mesmo. Ou seja, nós enquanto pessoas. Porque é muito fácil olhar, às vezes, até o defeito do meu marido. Às vezes olhar o defeito da deputada Bia, do deputado Márcio. Né? Carequinha é mais favorito, né? Careca que luz. Brincadeiras à parte, a gente se conhece já há muitos anos, então tem uma brincadeira aqui já muito antiga. Mas enfim, o que eu quero trazer para vocês, mostrar, assim, humildemente, eu já, assim, na verdade eu ia seguir uma linha, resolvi seguir outro caminho aqui, na nossa breve palestra aqui, mas por quê? Para trazer não só o senso de responsabilidade para as nossas mãos, mas para que a gente veja que é muito fácil, às vezes, a gente olhar para trás do outro irmão, atacar, questionar, julgar, sendo que a gente tem que mudar a mudança de dentro para fora. E, de fato, a gente tem que ser protagonista dessa mudança. E o Brasil, ele precisa da manifestação dos filhos de Deus. O Brasil, ele precisa que nós sejamos verdadeiros e autênticos cristãos, claro, né? Pessoas que têm esses valores, que preservam esses valores, que lutam por esses valores. Ainda que isso nos custe a própria vida. Mas que a gente possa sacrificar. Eu prefiro sacrificar a minha vida do que sacrificar a vida do meu filho. Ou das próximas gerações. Então que comece em nós. Para que a gente possa tentar deixar um legado. Deixar alguma coisa de bom.
pelo menos, para os nossos filhos, para os nossos netos e para as gerações vindouras. Isso vai passar por nós. E nós temos uma arma nas mãos. Né? A gente sabe muito bem qual é. A eleição é o quê? A gente tem uma arma nas mãos. A arma, exatamente, é essa que você já sabe. Né? Então, assim, pois é, a gente pode revelar, porque... Mentira, tô brincando. A gente não pode falar, essencialmente falar, brincadeira. Mas, assim, a gente tem, sim, o próprio voto em si é uma arma nas mãos, sem dúvida. Então, se a gente quer mudança, isso passa também pelo povo. É óbvio que passa. Não tem como ter mudança na política se não passa pela mudança no povo. A mudança da mentalidade começa aqui, dentro da cultura também, né, do povo. Então, é isso que a gente tem que ter no nosso horizonte. Queremos mudança, comece por cada um de nós. Que nós sejamos a mudança que de fato queremos ver no mundo. Então, se nós olhamos, fizemos esse diagnóstico aqui do Brasil, que nós não queremos, o Brasil que nós temos, mas que nós não queremos, né, se, infelizmente, essas ideologias continuarem perpetuando. Então, para isso, que a gente possa, sim, entender que o lugar mais alto que a gente deve ocupar, deve querer ocupar, é de joelhos. Porque não tem outro lugar. O lugar mais alto tem que ser de joelhos. Porque sem Deus, a gente não consegue dar um passo, sem cair. Até porque nós, né, como eu acho que São Paulo já falava e fala muito, né, questão de quem está lá em cima, cuidado para não cair. Todos nós somos passíveis de erros, de tentações, sucumbir às tentações. Então, que a gente não esqueça disso. Nós somos miseráveis, sim. Nós precisamos da graça de Deus para conseguir cada dia mais, sabe? Vencer essas batalhas diárias. Mas nós somos um time também. Nós temos aqui um exército de homens e mulheres de bem que lutam pelo, como o Eduardo falava no seu discurso inicial, né? Pelo bom, pelo verdadeiro, pelo belo, pelo justo. Então, que nós tenhamos isso em mente, que nós possamos praticar isso. Não só fazendo bem e combatendo o mal, que é a nossa premissa e tem que ser de fato, para a gente levar isso adiante. Mas que a gente entenda que nós aqui, nós somos soldados. Nós somos soldados. E somos um grande exército a favor da vida, da família, de Deus, da pátria, da família e da liberdade. Então somos um exército. Então um exército, como a Bíblia falava também, é um exército que caminha junto, com estratégia, com coragem, com força, né? Mas acima de tudo, com Deus no coração. Porque sabemos que não é pelas nossas forças, mas pela graça que nos foi confiada, melhor que, obviamente, Deus nos concedeu. Essa graça que, por favor, merecia. Então, vamos à luta, vamos em frente, temos muito trabalho pela frente. E aí eu não falo apenas em termos de parlamentares, etc. Eu falo Brasil, cidadãos. Antes de nós sermos parlamentares, nós somos cidadãos. Nós queremos o Brasil melhor para os nossos filhos e netos. Nós queremos deixar verdadeiramente um legado, um novo Brasil para os nossos filhos. Um Brasil que respeite justamente e preserve esses princípios e valores. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Desculpem pela unidade. Muito obrigado, ministro Nieto. Discurso sensacional. Gente, vocês observam, né, como as pessoas falam, né? E a voz, as ideias que são emitidas, né, por essas pessoas, elas reverberam na mesma frequência, né? Elas têm uma similaridade de conteúdo gigantesca. É o tal do idem vele, idem nole, né? Os pensamentos iguais, as vontades iguais, elas se retroalimentam, né? E o nosso próximo evento, justamente, vai ser um tributo ao professor Olavo de Carvalho. Olha, a deputada Gente, então agora eu queria anunciar, né, que o nosso próximo evento vai ser um tributo ao professor Olavo de Carvalho. Esse tributo vai ser feito de forma regular, tá, para a gente focar em determinados aspectos da obra do professor e fazer com que a obra do professor se torne ainda mais viva. É uma obra... É uma obra imortal, né? Mas a gente dá a nossa pequena contribuição para valorizar ainda mais esse gigante, né, do pensamento mundial. Agora, nós vamos abrir para perguntas, né?
Eu imagino que vocês tenham algumas questões para endereçar aos dois palestrantes aqui. Então fiquem à vontade, a gente vai levar o microfone até vocês e a gente vai correr para lá e correr para cá. Quem o estafeta aí da vez? Alô, primeiramente, boa noite, deputado Márcio, deputada Cris. Me chamo Jefferson, fui assessor do deputado Carlos Jorge até outro dia. Eu estou hoje secretário de Planejamento Carapebus do Norte Fluminense. A pergunta direcionada seria a Bia, mas acho que a Cris conseguiria responder muito bem. Em 2014, o então candidato à presidência da República, Aécio Neves, entrou com um processo contra a deputada federal Jandira Fegali relacionado àquela história do helicóptero lá no sul de Minas Gerais, e o Aécio processou a Jandira, e o Supremo avocou a imunidade parlamentar da deputada, mesmo na época sendo um post no Twitter, avocando que as palavras também seriam online. Hoje, nessa perseguição judicial que nós, conservadores, estamos vivendo, seria também por uma pressão midiática e política de tudo que vier do Bolsonaro é ruim? Tá sem microfone, só tem um só.